Olha, a história da advogada que teve seu nariz quebrado pelo ex-namorado durante uma festa que ela estava acompanhada já com uma outra pessoa. Essa história acabou deixando todo mundo bastante indignado. Foi uma verdadeira covardia, né, total, Fabrício? né? Isso foi um ato de brutalidade que causou, inclusive, comoção nacional, né, cara? Olha, e vamos, claro, né, relembrar o caso, como ele aconteceu, não é isso? Vamos ver. Estávamos numa festa de pré-réveillon com todos os nossos amigos, né, que é um bairro bem pequeno, nós somos bem próximos, a gente tem esse costume de fazer festa entre os amigos. Carnaval, Réveillon, a gente sempre se une. Meu ex estava nessa mesma festa, porque tem uns amigos em comum, também estava acompanhado de outras pessoas, né, ficando com outras pessoas, mas estava tudo assim, digamos, fluindo bem, até o final da festa, quando ele acabou ali num surto, não sei o que aconteceu, e ele deu esse soco, um soco que pegou nos dois, assim, um soco com tanta raiva, com tanta agressividade, que foi capaz de quebrar meu nariz, cortar a boca dele. Ele tomou 6 pontos na boca, e no susto, no desequilíbrio, foi para trás e caiu, de uma altura de aproximadamente 3 metros, onde ele também veio a fraturar 2 vértebras da coluna. Absurdo, ainda bem que não aconteceu nada ainda pior que poderia ter acontecido. Mas olha, só em 2018 o número de denúncias de violência contra a mulher passou de 80 mil. A gente pode dizer que sim, as mulheres já estão denunciando mais, só que ainda toleram muito também. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra Daniel Gonçalves. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Que bom te receber aqui com a gente, mas uma situação que infelizmente passou a fazer parte da nossa realidade diariamente. A gente sabe de inúmeros casos de violência contra a mulher. Esse que aconteceu com a Ana foi só mais um caso e é lamentável que isso ainda aconteça com tanta frequência. As mulheres denunciam, mas levam muito tempo ainda para fazer e para entender que a coisa está saindo de controle, né? Boa tarde. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. Sim. Nós temos, na verdade, um fator que eu acho que deve sempre ser considerado. A mulher está sendo mais violentada e agredida ou estamos sabendo mais dos casos? Né? Eu tenho a impressão assim, de que, através de várias políticas públicas, através da própria coragem dessas mulheres, a gente está, na verdade, tendo mais... esses casos estão tendo mais visibilidade. Porque, de fato, eles sempre aconteceram e se pensa que aconteceram, que era pior a situação no passado, em função do machismo, em função de uma série de questões sociais, né? Então, assim, o que deve ser observado agora é que esses casos vindo à tona, a gente pode sim analisá-los melhor, né? Mas não que seja uma coisa nova. Não é nova, de jeito nenhum. Isso acontece desde sempre, infelizmente. Como você falou, a gente só está sabendo cada vez mais. Pode ter aumentado? Pode, mas isso não quer dizer que não acontecia, né? Quer dizer que hoje em dia as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, como foi o caso da Ana, como é o caso de várias outras mulheres, e essas 80 mil aí de 2018. Mas na tua avaliação, doutor Daniel, as mulheres levam muito tempo ainda para ter coragem, para criar coragem de denunciar, né? Sim. Eu acho que vamos iniciar conversando sobre o que é a violência contra a mulher, né? Que às vezes a gente acha que a violência contra a mulher é só uma agressão física. Não, é uma agressão física, é uma agressão emocional, é uma agressão verbal, é um abuso, como a gente viu aí um caso de 40 anos. E em 40 anos, a gente está sabendo agora, né? Os abusos praticados, possivelmente abusos praticados pelo João de Deus, né? Então você vê que como realmente é difícil, né? E aí a gente vê também que nessa situação específica existiu uma mulher que denunciou ele, né? Há uns 5 anos atrás, me parece, de Minas Gerais. Sim. E essa mulher não foi ouvida, né? Então assim, o que dificulta a mulher denunciar? Primeiro, a mulher que sofre abuso, em geral, elas têm um padrão já mais assim, depressivo, geralmente já com uma autoestima com problemas, uma baixa autoestima, né? Mas então, assim, desculpa te interromper, mas normalmente a pessoa, o marido, que normalmente isso acontece dentro da relação, ele tende a fazer isso com ela também, psicologicamente, deixá-la com a autoestima baixa, deixar com a autoestima abalada, até para que ela fique mais, aceite mais tudo que está acontecendo, né? Sim, como a gente diz, você recebe um presente se você quiser,
né? Então ali você recebe, não se você quiser, se você como a violência você recebe ela se você quiser, não é bem o termo certo, correto, quiser, mas assim, se você tem uma porta aberta para isso acontecer, né? Se você tiver possivelmente uma mulher com mais autoconfiança, com uma melhor autoestima, na primeira tentativa de agressão ela já vai tomar uma atitude. Mas em geral você tem o quê? Essas mulheres em geral têm uma autoestima muito baixa, elas têm muito medo das coisas, então elas vão deixando aquela situação ocorrer durante muito tempo, às vezes, e muitas vezes, que a gente chama o femicídio, né? Casos de matar a namorada, a esposa, né? Que é muito mais grave. E a gente tem assim a questão do silêncio, que me faz pensar muito, né? De não denunciar, a questão do silêncio. E essas mulheres, muitas vezes, elas sofrem, não só em casa, como muitas vezes na família e fora de casa, também uma não compreensão da situação que ela está vivendo. Porque as pessoas acham que é muito simples, né? Ela está sofrendo abuso, é só ir lá e denunciar e pronto. Não, não é. Ela tem que lidar com um abusador que provavelmente não vai estar preso, que vai estar por aí podendo fazer o que ele quiser. Então, assim, é muito... E com a família toda, né? Trauma também, né? Né? Então, assim, só que aí eu fico pensando que o silêncio, é muito fácil nós acusarmos essa mulher de se silenciar e não denunciar, e a gente faz o quê? Enquanto vizinho, enquanto familiar. Eu tenho, inclusive, o Kid Passos deu uma caminhada hoje pelo centro da cidade, acabou coincidindo de conversar com uma pessoa que ela foi agredida, ela viveu essa situação. A Rosicléia Tanimoto, coloca aí pra gente, por favor. Eu, particularmente, já sofri essa agressão doméstica durante muitos anos sendo casada. E o que acontece? Nós mulheres temos hábitos de perdoar, entendeu? Acontece a primeira vez, aí o homem vem, chora e você perdoa. O perdão muitas vezes é um passo para dar uma, digamos que uma sobrevida para a relação, né, doutor? Mas aí eu retorno à autoestima. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, que é confiante, que sabe o que quer da vida, ela não vai aceitar nenhuma agressão. Claro. Mas assim, normalmente as agressões não começam como uma agressão física, né? Normalmente ela começa como uma agressão psicológica. E isso é importante que seja identificado, né? Eu acho que deixar essa mensagem para as mulheres. A própria Ana, que veio ontem conversar com a gente, ela falou, não, já deu sinais lá atrás, mas eu não consegui entender que aquilo realmente estava começando a acontecer comigo e que lá na frente poderiam ter sérias consequências, né? A gente diz assim que há uma escalada, né? Inicia com pequenas agressões verbais, passando por emocional, até chegar no físico, né? E até, infelizmente, algumas vezes chegar num femicídio, né? Mas eu gostaria também de chamar a atenção, sim, essas mulheres não podem ficar quietas, com medo, desde a primeira agressão. Já desde a primeira agressão, elas precisam buscar ajuda. De repente, não diretamente na delegacia e denunciar, mas buscar ajuda. Familiares, amigos, para ter apoio. Porque é muito difícil a situação, ela é muito difícil. E em relação ao silêncio, que eu quero retornar ainda, que nós acusamos muito essas mulheres de não denunciar e ficar em silêncio. Mas a sociedade fica em silêncio. Né? A sociedade fica em silêncio quando vê agressões e quando acha que é algo... não comum, mas, né? Enfim, às vezes até ela mereceu. Tem gente que pensa assim, né? O que é mais absurdo ainda. Quero agradecer pela tua presença aqui com a gente no Meio Dia, Catarina. Com certeza é um assunto que a gente volta e meia tem que voltar a abordar e a gente volta a se encontrar por aqui. Tá bem. Tá obrigado. Ok? Obrigada. Fabrício, vou contigo. Valeu, obrigado, Karen. Doutor Daniel Gonçalves, psiquiatra, conosco no Meio Dia, Catarina, desta terça-feira.